A mensagem e o seu mensageiro. Trazer uma mensagem dura, quando esta não nos levará a ter nenhuma consequência ou mesmo perda, eu poderia dizer que não é tão difícil. Mas darmos uma mensagem dura que nos levará a ter consequências, prejuízos, perdas, mas aí a história é outra. Nós vamos ver em Daniel 4 que mesmo com risco da própria vida, porque Daniel estava lidando com um rei ímpio, Daniel trouxe uma mensagem dura e direta ao ponto, tornando-se um tipo, um exemplo, um modelo para aqueles que vivem nos últimos dias e que muitas vezes precisam trazer uma mensagem que seja dura. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 4 de Daniel e, se o tempo permitir, porque nós gostamos de fazer estudos muito longos, vamos concluir o capítulo. Se não, vamos dividir em uma segunda parte e depois uma terceira parte. Hoje o cenário novamente vai ser um cenário natural. Estamos enfrentando alguns problemas quanto a estúdio e temos visto na pele que quando desejamos fazer o trabalho de Deus com seriedade, o inimigo não mede esforços em frustrar. Mas como as colinas devem ser os nossos púlpitos e as árvores o nosso cenário, nós vamos avançar à medida que Deus permitir, independentemente do local. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. O texto que diz que o orgulho precede a queda se cumpriu de maneira precisa na vida de Nabucodonosor. No estudo anterior, analisamos o capítulo 4 de Daniel, desde o versículo 1 até o versículo 3. Por estes versículos aqui, especialmente o versículo 1, onde diz que toda a terra deveria receber esta informação de Nabucodonosor acerca do Deus maravilhoso, isso indica que Babilônia era um reino mundial. Hoje nós vamos avançar a partir do versículo 4, ok? E a primeira letrinha do verso 4, indica de maneira clara que o autor deste capítulo não foi Daniel, senão Nabucodonosor. Aqui ele escreve na primeira pessoa. No verso 8, ele fala também novamente na primeira pessoa, segundo o meu Deus. No capítulo 4, verso 18, ele novamente fala na primeira pessoa, este sonho eu, o rei Nabucodonosor, tive. O verso 34, mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor. Verso 37, agora pois eu, Nabucodonosor. Então, quem escreveu o capítulo 4 de Daniel não foi o profeta Daniel, mas foi o próprio rei Nabucodonosor. Vamos avançar então. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero em meu palácio. Bom, o sábio profeta disse que o orgulho precede a queda. Nabucodonosor alcançou um estágio no seu reinado em que ele tivera conquistado boa parte do mundo conhecido. Egito, Tiro, muitos outros lugares haviam sido agregados aos domínios de Babilônia. Nós estamos aqui justamente um ano antes do início dos 7 anos de loucura de Nabucodonosor. Porque logo depois desse versículo aqui ele teve o sonho, pois no capítulo 4, verso 29 diz, ao fim de 12 meses, ou seja, ele teve o sonho, passou-se um ano e no final desse um ano que veio o juízo dos 7 anos de loucura. Então aqui nós estamos justamente no início deste um ano que precedeu os 7 anos de loucura de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor estava realizado. E muitas vezes as conquistas que nos levam à ociosidade faz com que tenhamos o caminho preparado para a nossa queda. Lembram lá de Davi? Quando tivera feito muitas conquistas, lá no capítulo 11 de 2 Samuel, deixou de ir à guerra, num período em que os reis deveriam ir à guerra, permaneceu no seu palácio. E lá no capítulo 11, a partir do verso 1, diz que Davi levantou-se numa tarde, ocioso, dormindo em plena tarde,
passeava pelo seu palácio e acabou se deparando com uma grande tentação, Betseba, e acabou caindo em adultério. Em outro âmbito, o mesmo aconteceu com Nabucodonosor. A prosperidade que acompanhou o seu governo preparou o caminho para a sua queda, preparou as veredas para os seus 7 anos de loucura. Logo mais, em outros versos, nós vamos ver de maneira mais clara o quanto Babilônia havia crescido e alcançado mesmo os confins da terra. Verso 5. Eu tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Verso 6. Por isso expedi um decreto, para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Novamente, vemos que Nabucodonosor não aprendeu. Depois de tantos anos lidando com esta classe de pseudos, magos e adivinhos, ou seja, homens que não tinham qualquer condição de atender esse tipo de situação, Nabucodonosor insiste em solicitar o apoio dessas pessoas. Novamente, Daniel não foi chamado à primeira instância. Isto só nos mostra o quanto Deus sempre deixa o melhor para o final. Assim como Ele está reservando uma última geração para desafiar e vencer nesta última geração os poderes das trevas. Verso 7. Então entraram os magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. E isto era óbvio. Nabucodonosor já com certeza desconfiava que iria dar justamente nessa situação. No capítulo 2 ele não revelou o sonho, e os magos não puderam nem saber qual era o sonho, tampouco a sua interpretação. Aqui, Nabucodonosor, já mais velho, mais amolecido, ele revelou o sonho, querendo obter somente a interpretação. Mas mesmo os magos, tendo ouvido o relato do sonho, não puderam dar nem mesmo a interpretação. Verso 8, agora temos o melhor vinho. Mas por fim entrou na minha presença Daniel. Interessante que aqui ele se dirige a Daniel no seu nome hebreu, no seu primeiro nome, e não o seu nome babilônico, Beltesazar. Isso mostra que Nabucodonosor, com os anos, havia passado a respeitar muito Daniel. E por fim entrou em minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Então Nabucodonosor reconhecia em Daniel qualquer coisa diferente, qualquer coisa muito especial. Ele via em Daniel realmente um espírito diferente. Ele atribui o espírito dos deuses, mas nós sabemos que na verdade Daniel era o caráter de Cristo. Por isso que ele foi tão bem sucedido em Babilônia. Verso 9. Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que em ti habita o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Diga-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Nabucodonosor foi enfático. Daniel, diga-me qual é a interpretação. Ele não botou em dúvida a capacidade de Daniel de interpretar o sonho. Ele já foi enfático. Daniel, este é o sonho. Diga-me agora o que significa. A reputação de Daniel o precedia. Assim como, em muitos casos, a nossa reputação também nos precede. Vocês já identificaram o autor de um trabalho analisando somente o serviço? Quando eu era supervisor da agricultura no IEST, era bem interessante. Existiam vários alunos que eu era responsável. E à tarde, quando eu ia checar o nosso depósito de ferramentas,
e cada dia um tinha a responsabilidade de organizar as ferramentas, era interessante que eu sabia exatamente qual aluno tinha organizado as ferramentas aquele dia, somente observando a maneira que as ferramentas estavam organizadas. Quando eu chegava lá e via enxadas misturadas com foice de cabeça para baixo ou jogadas pelo chão, eu já sabia. Hoje foi o fulano de tal que arrumou. Quando eu via tudo bem organizado, as enxadas separadas por seções, foices, facões, etc., eu dizia, hoje foi fulano que arrumou as ferramentas. De maneira que, inevitavelmente, a nossa reputação sempre vai indicar o que nós somos, sempre. E para a causa de Deus não é diferente. O Senhor jamais vai chamar a sua seara trabalhadores que não tenham boa reputação. Só um pulinho rápido aqui em Atos capítulo 6. Olhem aqui a instituição do diaconato. Atos capítulo 6. Atos 6, o versículo 3 diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, entre vós mesmos, 7 homens, mas que eles tenham boa reputação. Então, quando foi feito a seleção para a escolha dos diáconos, iriam apoiar a obra dos discípulos, dos apóstolos, homens de boa reputação, que fossem cheios do Espírito Santo, deveriam ser chamados. Avance um pouco mais ainda, em Atos capítulo 16, o chamado de Timóteo. Atos 16, verso 1 diz: e chegou Paulo a Derbe, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de um pai grego. E acerca de Timóteo, os irmãos daquela região davam um bom testemunho. Então, meus irmãos, muitas vezes a nossa reputação vai nos elevar, indicando-nos, ou vai nos desaprovar, indicando-nos também como inaptos para esta ou aquela obra. Então é muito importante que, como cristãos, tenhamos o cuidado em todos os detalhes, sejamos meticulosos em dar bom testemunho. É muito triste quando eu ouço, por exemplo, pessoas que dão motivos para serem chamadas de fanáticas ou extremistas. Por outro lado, existem pessoas que dão motivos para serem chamadas de liberais, de pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus. Nós precisamos alcançar o equilíbrio nesse ponto. Vivermos pelo assim diz o Senhor e dar bom testemunho. Aquilo que disserem de negativo contra o nosso caráter, que seja uma calúnia. Por exemplo, disseram que Jesus era um glutão e vivia no meio de pecadores. Ele vivia no meio de pecadores? Sim, porque o ser humano é um pecador. Todos pecaram, Romanos 3,23. Mas Jesus era glutão, permanecendo 40 dias de jejum? De maneira alguma. Então, se alguém algum dia te acusar, que esta acusação seja falsa. Procuremos não dar motivos para que os opositores da verdade tenham o que indicar como verdadeiro de negativo no nosso caráter. A reputação de Daniel indicava que qualidade de homem ele era, indicava que qualidade de caráter ele tinha. E era nada mais, nada menos do que o caráter de Cristo. E Nabucodonosor reconhecia isso. Vamos avançar. Verso 10. Eis, pois, as visões da minha cabeça, Daniel, estando eu na minha cama. E agora o rei começa a revelar para Daniel o sonho com todos os detalhes. E a propósito, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou lendo o sonho, nós já vamos para as porções de versículos que Daniel já vai entrar interpretando o sonho, ok? Voltemos aí ao verso 10. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja a altura era muito grande. Então temos o primeiro elemento, uma árvore muito grande.
Quem é esta árvore? Ok? Não somente Babilônia, mas representava o próprio rei. Olhem só o verso 20. A árvore que viste, verso 22, és tu, ó rei, que crescestes, etc, etc. Então esta árvore representa não só Babilônia, como o seu governante. E o texto diz, o verso 10, que ela era grande, mostrando que Babilônia foi um império grande. O verso 11, e crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até mesmo ao céu, e era vista até os confins da terra. Então nós estamos falando aqui de um reino mundial. Por isso que o verso 1, quando Nabucodonosor emite esta carta, que eu posso até dizer que é uma carta paulina, muito diferente de sua atitude nos outros capítulos, onde ele queria promover a causa de Deus. Então, Babilônia se tornara um reino mundial, poderoso, alcançando os confins da terra. E, na verdade, foi Deus quem deu esta oportunidade a Nabucodonosor. Olhem aí comigo Jeremias 27. Vamos ali ao livro de Jeremias. Espero que vocês estejam com suas Bíblias, porque é muito importante. Nós precisamos dar a razão da nossa fé baseado nas Escrituras. 27, verso 6 diz: e agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, que é o rei de Babilônia, e ele é o meu servo. E ainda até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Nós vamos ver daqui a pouco lá no capítulo 4 que mesmo os animais tinham sim alimento em Babilônia. 25:9 agora. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o meu servo. Então Deus chama Nabucodonosor de meu servo, indicando que Deus utilizaria Nabucodonosor para fins especiais. E qual era o fim especial? Se lembram lá do capítulo 1? Deus utilizou Nabucodonosor para educar o seu povo, Israel. No caso ali, Judá, né? E eu não posso deixar de levá-lo a uma reflexão nesse momento. É tão triste olhar para a história do povo de Deus e perceber que, em vez de sermos sempre os mais especiais, sempre fomos a maior vergonha para a verdade. Deus teve que usar um rei pagão, líder de uma nação pagã, para educar o seu povo. Nos dias de Jesus, os judeus diziam: não temos outro rei senão César. Crucificaram o próprio Rei da Glória. Então é muito triste isso, pensar que Deus tem podido contar mais com os ímpios do que com o seu próprio povo. E com o seu povo ele pode contar somente com células isoladas, um Isaías, um Jeremias, um Daniel e os seus 3 companheiros, 12 apóstolos, um Abraão, um Abel, um Sete, um Noé, porque 8 entraram na arca. Um era Cão, pois era o filho do próprio Cão, que deu origem ao Egito. 7 somente íntegros, mas dos 7 a Bíblia chama somente Noé de justo. Então Deus sempre contou com a minoria dentro do seu povo e em muitas instâncias ele teve que contar com pessoas que não eram, que não professavam a fé na verdade. Se lembram do centurião? Jesus disse o quê? Em todo Israel eu não encontrei tamanha fé. E isso é muito triste. E a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, se referindo à Babilônia como um todo. E havia nela sustento para todos. Eu não posso deixar de enfatizar aqui novamente. O texto diz que havia sustento para todos em Babilônia. Debaixo dela, os animais do campo achavam a sombra para descansar. As aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Sabem
a quem Deus deveria estar se referindo nesse momento aqui? A Jerusalém. Em Jerusalém, todos deveriam encontrar abrigo, sustentação, proteção. Mas o texto diz que toda a carne encontrava esses elementos em Babilônia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses dias. 13. Estava vendo isto, Daniel, nas visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eis que um vigia, um santo, descia do céu, um anjo, e eu acredito que seja possivelmente Gabriel, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Ou seja, Babilônia estaria perdendo o seu poder. Caiu Nabucodonosor. Verso 15, mas deixai na terra o tronco com suas raízes. Eu sou agricultor. Hoje eu não tenho atuado tão diretamente quanto eu gostaria, porque eu estou na seara do Senhor, mas a verdade é que eu sempre fui agricultor. E eu já podei muitas árvores, e algumas que já não serviam mais, árvores velhas, que já não produziam mais, nós cortávamos. E era interessante que a maioria destas árvores que eram cortadas, mas que o tronco permanecia na terra, começava a rebrotar novamente. Então era necessário ter uma manutenção removendo aqueles brotos. Então aqui o texto diz que o tronco deveria ficar, ou seja, Nabucodonosor seria retirado do trono, mas ele não deixaria de ser rei, ou ele não perderia o reino. No final dos 7 anos, ele teria novamente o seu reino, assim como foi indicado pela profecia. Então o tronco deveria ficar atada com cadeias de ferro e de bronze. Esta era a certeza de que Nabucodonosor perderia a coroa, mas não o reino. Que no final da loucura ele novamente receberia o reino. Quanto ainda esse ponto aqui do tronco com suas raízes no chão rebrotar, eu gostaria que vocês olhassem aqui comigo o livro de Jó. Ali no livro de Jó, no verso 14, tem um verso bem interessante, falando justamente sobre essa questão da árvore rebrotar, etc. Isso que a gente está vendo ali. Jó capítulo 14. Todos estão lá? Verso 7 diz o seguinte: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não secarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ou seja, cortou a árvore e deixou só o tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Então, após 7 anos, água seria jogada nesse tronco, representando Nabucodonosor, e novamente ele brotaria. Verso 15, vou reler novamente. Mas deixai na terra o tronco com suas raízes, atadas com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado. Quem deveria ser molhado? O tronco. Quem é o tronco? Nabucodonosor. Notem que em algum momento aqui o sonho vai fazer uma transição de árvore vegetal para o próprio rei. Porque aqui já está começando a fazer, né? Seja molhado do orvalho do céu e a sua porção com os animais na erva da terra. A porção de quem? Do tronco. Quem é o tronco? Nabucodonosor. Seja mudado o seu coração. De quem? Do tronco. Então aqui nós já vemos que na verdade o tronco só pode ser um ser humano, porque um tronco não tem coração. Então já fechamos aqui que realmente é o rei Nabucodonosor. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem. Então encontramos aqui que o tronco é um homem. E lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Nós vamos ver, porque eu já vi que com certeza não vai dar para concluir o capítulo hoje,
Nós vamos ver na próxima parte o que, na verdade, Nabucodonosor teve foi um tipo de insanidade mental, tá? Na verdade, olhem aqui comigo Abacuque, capítulo 1. Porque aqui no livro de Abacuque temos uma profecia relativa justamente à Babilônia. Abacuque 1, verso 11 diz, se referindo justamente a Nabucodonosor. Depois vocês podem ler o contexto do livro todo, ou eu posso algum dia gravar o livro de Abacuque, que ele é maravilhoso, é um livro completo. O plano da salvação está elaborado aqui, desde o de Babilônia até o final, no Alto Clamor. Capítulo 1, verso 11 diz, então muda a sua mente. Então o texto diz que o que seria mudado lá é a mente de Nabucodonosor, e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Depois vocês podem ver pelo contexto aqui que, na verdade, o capítulo 1 fala da profecia de que Nabucodonosor invadiria Jerusalém, tá? Eu estou indo só no verso 11, mas vocês leiam todo o livro depois, que é pequenininho, 3 capítulos, vocês vão chegar à conclusão que este aqui do verso 11, que teria a mente mudada, é Nabucodonosor, ok? Então, quando diz aqui no capítulo 4, verso 16, lhe seja mudado seu coração, na verdade, o que seria mudado seria a mente de Nabucodonosor. Porque na maioria das vezes, quando a Bíblia se refere a coração, na verdade, ela está se referindo à mente. Vamos ver pelo menos um verso, esse conceito de mente e coração. Provérbios 23, olhem aí comigo. Quando a Bíblia fala em coração, na verdade, está se referindo à mente. Provérbios 23, versículo 7, diz assim, porque como imaginou no seu coração. Peraí, nós imaginamos no coração? Não, imaginamos na mente. Assim é. Então a Bíblia está relacionando aqui mente com coração. Isaías 6, capítulo 10, repete o mesmíssimo conceito. E em muitos outros lugares vai repetir a mesma ideia. Então Nabucodonosor teria a sua mente mudada. Ele deixaria de ter a mente de um homem, ele deixaria de ter a razão que o homem tem, pelo menos deveria ter, mas hoje em dia a gente tem visto que os homens estão perdendo a razão, estão ficando loucos, e passaria a ter uma mente de um animal. Apesar que eu também acho que tem animais que seriam até ofendidos se tivessem a mente de alguns homens, né? Porque tem animais hoje que são mais racionais do que muitos seres humanos. Hoje em dia tem pessoas que se deitam, se levantam como se não existisse um Deus. Exatamente como fazem os animais. A diferença é que os animais respeitam os tempos e os limites que Deus estabelece. E nós, como seres humanos, não. Mas o fato é que Nabucodonosor teve a mente de um animal. Ele viveu no campo, a certeza é que os inimigos não iriam matá-lo, é que Deus o protegeu, porque as cadeias de ferro estavam o mantendo ali, a proteção dos anjos sobre a vida de Nabucodonosor, e ele viveu como um animal, solto, comendo grama. Deus colocou, na verdade, ele para ser vegetariano, né? E nós sabemos que no final de 7 anos, nesse detox potente, ele recobrou a consciência e estava verdadeiramente convertido, né? Vamos avançar aqui, o verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos. Santos, vigia, a mesma coisa. A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens o constitui sobre eles. Quem que você pensa nesse momento, quando o texto diz que Deus pode constituir em um reino mesmo o mais humilde dos homens? Davi? Eu também me lembrei de Davi, porque quando ele foi ungido, se tornando rei, não por posse, mas por unção naquele momento, ele era uma criança, um pastorzinho de ovelhas, embora tinha matado um urso, né? Mas eu também me lembro de Gideão. Gideão era da tribo mais fraca de Israel, da família mais pobre, e ele era o menor da casa, e foi escolhido para fazer uma grande obra. E é claro também que não podemos esquecer dos discípulos. Muitos eram homens simples, pescadores, tinham uma vida normal, uma vida simples, não eram pessoas especializadas ou letradas e fizeram uma grande obra. Outro personagem, Eliseu.
era homem do campo, homem do arado, foi chamado a uma grande obra. Então Deus está mais preocupado com a qualidade do instrumento que Ele chama do que com a capacidade, porque Ele não chama os capacitados, mas capacita todos aqueles que Ele chama. Eu fico olhando para a minha própria experiência. Tem agora praticamente 9 anos que eu estou nesta mensagem adventista, a verdade presente para este tempo, e há 10 anos atrás eu não sabia praticamente onde ficavam os 10 mandamentos na Bíblia. E hoje eu já sei. De uma vida simples no campo, o Senhor também me chamou de trás do arado, assim como aconteceu com Amós. Amós 7,14 ele diz: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas sou um agricultor. É claro que eu jamais teria capacidade de ser um profeta do Senhor, mas pelo menos em algo eu me identifico com Amós. Eu também fui e ainda continuo sendo agricultor, né? Então é Deus quem escolhe um instrumento e os capacita. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Belsazar, dizes a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois em ti o Espírito dos deuses santos habitam. Verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Interessante que quando Nabucodonosor relatou o sonho, Daniel já instantaneamente sabia qual era a interpretação, que ele passaria 7 anos louco, enfim, teria essa sorte terrível, viver como uma besta, como um animal. E o texto diz que Daniel ficou turbado, ou seja, Daniel se compadeceu, se preocupou. Daniel se comoveu com a experiência que o rei Nabucodonosor teria. E quando a gente faz uma reflexão, lá no capítulo 1, Nabucodonosor foi o responsável por Daniel ser mesmo castrado, além de todas as outras coisas terríveis que aconteceram. No capítulo 2, ele foi o responsável quase pela morte de Daniel. No capítulo 3, lançou os seus 3 amigos dentro de uma fornalha. Mas aqui nós percebemos que Daniel havia perdoado verdadeiramente a Nabucodonosor, ou nunca tinha acariciado mágoa alguma pelo rei, porque ele se preocupou com o rei. E hoje de manhã, quando eu estava lendo, preparando, os últimos detalhes para a gravação aqui, dando uma reavaliada aqui, me veio à mente a seguinte questão. A pessoa que tem dificuldade de perdoar é uma pessoa amargurada, é uma pessoa aborrecida, uma pessoa carrancuda, é uma pessoa infeliz. Na verdade, quando Deus disse para Pedro, Pedro perguntou: Jesus, eu devo perdoar quantas vezes? 7 vezes? Porque os judeus não gostavam de perdoar muitas vezes, eles gostavam de perdoar 1 ou 2 ou 3 vezes, era o que eles diziam que deveria ser dado de perdão. Então Pedro, querendo ser generoso, disse: Senhor, devemos perdoar 7 vezes? Ou seja, 4 vezes a mais do que os judeus perdoavam? Aí Jesus responde: Pedro, nós devemos perdoar 70 vezes 7, que seria justamente 490. Foi o tempo de perdão que Deus deu para a nação judaica. As 70 semanas, 490 anos de perdão, 70 vezes 7. Quando perdoamos, somos mais abençoados do que aquele que recebe o perdão. Deus não pede que perdoemos para benefício daquele que será perdoado, mas sim para o nosso próprio benefício. Quando nós ficamos carregando mágoas, quando ficamos acariciando ruins suspeitas de outras pessoas, isso polui o nosso sangue, polui a nossa mente e o resultado não é bom. Vocês se lembram da história de José? Vocês me permitem abrir um pequeno parêntese de 1 minutinho para lermos 1 ou 2 versos? Olhem aqui, Gênesis capítulo 45 comigo. Se recordam toda a maldade que José sofreu, né? José sofreu um trauma terrível. E no capítulo 45 de Gênesis, quando ele se revela aos seus irmãos, o verso 5 diz: Agora, pois, disse José, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque sei que para a conservação da vida Deus me enviou adiante de ti.
Verso 15, e beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre eles e depois seus irmãos falaram com ele. José perdoou verdadeiramente aos seus irmãos. Por isso que José era bem disposto. Então eu não sei se você que está me ouvindo nesse momento está passando por alguma situação assim de dificuldade de perdoar. Sonde o coração, porque assim eu lido com muitas pessoas e é interessante que faz um tempo atrás eu fiz uma viagem, não sei para onde mais, mas uma viagem que eu não me recordo mais o local. E o esposo de uma senhora, há 20 anos atrás, tinha cometido adultério. E ela falou que havia perdoado. Não, eu perdoei porque Deus, né, pede que perdoemos. Lembra lá de Oséias? Mas eu passei uma semana ali com eles, uma semaninha, e eu pude perceber que ela não tinha perdoado. Vez pós vez, ela tocava no assunto. Vez pós vez, eu via ela assim com o espírito muito abatido, e aí o esposo chegava e ela instintivamente dava uma resposta agressiva ou às vezes abrupta para ele quando ele perguntava alguma coisa. Então eu percebi que ela não havia perdoado 20 anos depois, crendo que tinha perdoado. Então o perdão é divino, o perdão é o lavar da alma. É igual quando você chega, às vezes eu passo isso aqui atrás, que não está dando para ver, mas do lado de lá tem um rio e tem 3 cachoeiras, tem uma ali, uma aqui assim, outra em cima. Às vezes, quando eu vou ali em cima na captação que falta água aqui na casa, aquele calor, cansado, suado, você mergulha numa cachoeira dessa e sai do outro lado renovado, leve. Isso é o perdão, é a limpeza da alma. Daniel foi um homem perfeito segundo as Escrituras e ele não carregava rancor no coração. Então, deu o primeiro passo em direção ao perdão. José e também Daniel, homens santos, não guardavam rancor no seu coração. Por isso é que foram tão bem-sucedidos. Então vamos voltar aqui a Daniel 4, verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei dizendo: Daniel, não te espante o sonho, nem tampouco a interpretação. Respondeu Daniel dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação contra os seus inimigos. Por mais que Nabucodonosor, neste momento, tenha sido amistoso com Daniel, de certa forma aberto, Daniel, pode ser franco, eu aguento. Qual é a interpretação do sonho? Eu confio nessa interpretação. Daniel, contudo, não estava isento de sofrer consequências. Não podemos esquecer que estamos falando do mesmo rei que espedaçou os seus magos no capítulo 2, que não interpretaram o sonho, o mesmo rei que lançou os 3 amigos de Daniel na fornalha, e era agora o mesmo rei ainda inconvertido, porém com um agravante: velho. Pois saibam de uma coisa: com o passar dos anos, os nossos defeitos de caráter vão acentuando-se cada vez mais. De maneira que se você é um jovem e tem uma tendência muito grande à sexualidade, você precisa cortar isto. Porque com o passar dos anos, isto vai se intensificando. Vai se intensificando, até chegar a um ponto em que será impossível vencer. Então, Nabucodonosor era velho nesse momento, idoso, com certeza cheio de hábitos terríveis, e Daniel estava assim em perigo. Tanto que a irmã White, no Profetas e Reis, na página 517, ela diz o seguinte, olhem aí comigo, Profetas e Reis, página 517. O profeta Daniel compreendeu que sobre ele tinha Deus colocado o solene dever de revelar a Nabucodonosor o juízo que estava prestes a sobrevir, em virtude do seu orgulho e arrogância. Daniel tinha que dizer a verdade, fossem quais fossem as consequências para si.
Aí agora eu faço novamente menção à parte introdutória. Dar uma mensagem que você não vai ter consequência alguma, não vai sofrer nenhum dano, não vai nem perder o prestígio, é muito fácil. É confortável e é até gostoso estar diante da tribuna. Mas e quando você tem que apresentar uma mensagem que vai ter sérias repercussões? Você vai perder a fama, o prestígio, talvez aí até perder o púlpito. Não é mais difícil? Eu tenho visto tantas pessoas que eram corajosas se trocarem por um microfone, se trocarem porque não querem perder o nome, não querem perder o prestígio e começam a dizer: ah não, esse assunto eu não prego porque é polêmico, divide a igreja. Aquele assunto não é importante porque causa muita agitação. Não podemos esquecer que Jesus trouxe a espada e a espada divide. Então, quando Deus nos chama para dar uma mensagem, nós não devemos consultar quais tipos de perdas vamos sofrer. Porque no caso de Daniel, não só aqui, mas em outros momentos de sua vida, ele correu o risco de perder a própria vida. E mesmo assim, ele não oscilou em trazer a mensagem. Olhem aqui um outro exemplo de uma pessoa que trouxe uma mensagem direta, mesmo com risco de perder a própria vida. Elias, o tisbita. Olhem aqui comigo. Profetas e Reis, na página 121. O profeta Elias pôs-se a caminho sem detença, porque Deus disse que ele deveria se apresentar a Acabe e trazer uma mensagem de repreensão. Elias colocou-se a viajar dia e noite até chegar a Samaria. Notem que nada interferiu no objetivo de Elias. Continuando a leitura, chegando ao palácio, não solicitou ser admitido, nem esperou ser formalmente anunciado. Vestido de roupas rústicas, comumente usada pelos profetas, passou pelos guardas aparentemente sem ser notado, e deteve-se um momento diante do rei que estava atônito. Elias não apresentou escusas por sua abrupta presença. Alguém maior do que o rei de Israel tinha o comissionado para falar. E, erguendo a sua mão em direção ao céu, afirmou solenemente pelo Deus vivo que os juízos do Altíssimo estavam prestes a cair sobre Israel. Elias poderia ter perdido a sua vida, falta até palavras, né? Mas com certeza ele poderia ter perdido a sua vida ali. Ele entrou de uma maneira abrupta diante de um rei ímpio. Por muito menos pessoas perdiam a cabeça. Aqui temos um exemplo de um mensageiro e uma mensagem dura, porém o mensageiro era um homem forte, inflexível. Olhem comigo mais um exemplo aqui, na página 141, João Batista. João Batista, na página 140. Vamos começar na página 140, um parágrafo antes que diz: há necessidade hoje da voz de severa repreensão como a de Elias. Homens corajosos como Elias, pois graves pecados têm separado de Deus o povo. A infidelidade está depressa tornando-se moda. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressão duradoura. A trombeta não está sendo soada no sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras e cortantes verdades da palavra de Deus. Porque hoje os mensageiros são cães mudos, que não têm uma mensagem. Se lembram dos atalaias que vigiavam, mas eram atalaias que não tinham mensagem, que não ofereciam segurança para o seu povo? Continuando aqui diz: há muitos professos cristãos que, se expressassem seus reais sentimentos e pensamentos, diriam, Aquiles, que necessidade há de falar tão claramente? Que necessidade há de falar tão claramente? E eu me lembro agora, Aquiles, da citação que está lá em Cristo Triunfante, página 80, que diz: esta religião piegas, sentimental,
esta religião piegas, que apresenta mais o amor de Deus pelo pecador do que a justiça, não é a verdade que necessita ser proclamada nesse tempo. A verdade de que temos que pregar a mensagem preciosa, não a presente, é uma mensagem piegas. Que necessidade há de falar tão claramente? Seria o mesmo que perguntar: que necessidade havia de João Batista dizer aos fariseus: vós sois uma raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Ou ainda diriam: que necessidade tinha João Batista de reprovar a ira de Herodias, dizendo a Herodes que não lhe era lícito possuir a mulher de seu irmão? O precursor de Cristo perdeu a vida por falar claramente. Por que não podia ele ter prosseguido sem incorrer no desprazer dos que estavam vivendo em pecado? E eu me coloco a pensar nisso, Rafa, às vezes, e fico achando bem interessante. Hoje, a maioria dos mensageiros querem trazer uma mensagem de abafamento da consciência, não de esclarecimento de consciência. Tem medo de chamar as pessoas para realmente um reavivamento real. É interessante que com essa comoção aí agora da parada dos caminhoneiros, eu nem sei quando que esse vídeo vai estar saindo, talvez vai sair depois do final da greve, mas vocês vão se lembrar dessa greve que está acontecendo agora. É interessante que um personagem importante aí do Adventismo, eu não quero mencionar o nome, que quem sou eu para mencionar o nome de alguém aqui, mas ele disse que não devemos nos preocupar com estas manifestações, porque algumas pessoas começaram a dizer: olha, então é hora mesmo de ir para o campo ter o alimento, porque em alguns lugares já está faltando alimento. Ele disse: não devemos nos alarmar. O momento de ir para o campo é no decreto dominical. Será? Bom, eu praticamente vivi a vida toda na agricultura e tenho certa experiência. Um pé de laranja, mesmo no enxerto, é 3, 4 anos para ter uma produção para uma pessoa. Eu chuparia a produção de um pé de laranja no seu 4º ano de enxerto, que enxerto acelera o processo. Então, para ter uma produção boa, para sustentar uma família, deveria ser depois dos 5 anos. E eu vou comer o quê? Eu vou comer alface, porque alface você consegue colher com 40 dias. Eu vou na hora que sai o decreto dominical. Eu vou comer o quê? Até eu começar a produzir. Eu vou invadir lavouras? Isso é loucura. As pessoas que dizem isso é o que a palavra de Deus diz, estão atando as pessoas para serem queimadas no fogo do inferno. É isso que tem acontecido. Mas enfim, o precursor de Cristo, página 141, perdeu a vida por falar claramente. Por que não podia ele ter prosseguido sem incorrer no desprazer dos que vivem no pecado? Continuando a leitura aqui. Assim, homens que deveriam permanecer como fiéis guardiões da lei de Deus tem argumentado a ponto de a astúcia tomar o lugar da fidelidade. Olha o famoso equilíbrio aqui. O diálogo, as congratulações que acaba redundando em subserviência. O argumento a ponto de a astúcia tomar o lugar da fidelidade. Sempre acaba arrumando um jeitinho. E o pecado ser deixado sem a devida reprovação. Quando será novamente ouvida a voz de fiel reprovação, uma vez mais dentro da igreja? Aqui o profeta está arguindo. Quando será que novamente vamos ouvir? Quando novamente ouviremos as palavras indiscutivelmente claras, como dirigidas por Natã a Davi, raramente são ouvidas dos nossos púlpitos hoje, raramente vistas na imprensa pública. Por isso que o nosso objetivo é, à medida que o Senhor nos permite, apresentar mensagens que possam reavivar o povo de Deus e literatura que possam corroborar com isso. Se não fossem tão raras, veríamos mais do poder de Deus revelado entre os homens. Os mensageiros do Senhor não devem queixar-se de que seus esforços não produzem frutos, enquanto não se arrependerem do seu próprio amor ao aplauso. Quem teve amor ao aplauso? Arão, se lembram? Eu vou ler uma citação daqui a pouco sobre Arão. Mas muitas pessoas
sofrem de uma doença chamada microfonia. Querem estar na tribuna apresentando lindos sermões simplesmente para serem ovacionados, só para serem aplaudidos. Amam o aplauso. E o seu desejo de agradar aos homens, o que os leva a dissimular com a verdade. Na verdade, eu vou até fazer um parênteses, que eu quero ler o último parágrafo, mas eu quero ler nesse momento uma citação falando sobre Arão. Você lembra quando Moisés subiu para o monte? Quando Moisés subiu para o monte e Arão ficou sendo líder do povo? Olhem aqui o que diz o texto. Na ausência de Moisés, Patriarcas e Profetas 316, leio, na ausência de Moisés, a autoridade jurídica fora colocada sobre Arão. E aí o verso segue dizendo: houve então uma crise de idolatria no meio de Israel e o atual chefe de Israel não era de caráter firme. E aí, na página 317 diz: quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma forma de piedade, uma religião que permite aos homens, enquanto observam os ritos do culto, entregarem-se à satisfação egoísta ou sensual. É tão agradável às multidões, hoje como foi nos dias de Israel. E ainda hoje há Arãos em nosso meio, flexíveis e ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade dentro da igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados e assim os levarão ao pecado. Que coisa séria, né? Há em nosso meio ainda homens como Arão, frouxos, embora estejam em postos de liderança. Olhem aqui na página 323 o que as pessoas amavam em Arão. Arão, para justificar-se, esforçou-se por tornar o povo responsável pela sua fraqueza de ceder ao seu pedido, de fazer o bezerro de ouro. Mas apesar disto, o povo estava cheio de admiração pela gentileza e pela paciência de Arão. Ou seja, um líder complacente, um líder que gostava de falar aquilo que o povo queria ouvir. Sabem, lá no capítulo 12 de 1 Reis, Roboão buscou os anciões falou para ele: sirva a esse povo e esse povo te servirá. Ele buscou o conselho dos jovens e os jovens disseram: oprima esse povo e esse povo te respeitará. Os anciãos falaram aquilo que Roboão precisava ouvir. Os jovens falaram aquilo que Roboão gostaria de ouvir. Hoje, a maioria dos líderes não falam aquilo que o rebanho precisa ouvir, mas sim aquilo que o rebanho gostaria de ouvir. E este mesmo perfil tinha Arão. Na página 324 de Patriarcas e Profetas segue dizendo: aqueles que são honrados com uma missão divina não devem ser fracos e flexíveis servidores de ocasião. Não devem ser fracos e flexíveis. Agora eu falo fortemente a todos os líderes, e eu incluo nesse momento líderes também do lar, a todos os homens, que não sejam frouxos, sejamos cristãos machos de verdade. Não devem ter como seu objetivo a exaltação própria, nem afastar de si os deveres desagradáveis, mas sim efetuar a obra de Deus com inabalável fidelidade. É isso que Deus espera de nós hoje. Inabalável fidelidade. Continuando a leitura de Profetas e Reis, na página 141, segue dizendo: os ministros que apreciam agradar aos homens, que clamam paz, paz, quando Deus não falou de paz, bem deviam humilhar o seu coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral para reprovar o pecado. Então é falta de coragem moral não reprovar o pecado. Não é por amor ao
próximo que eles abrandam a mensagem. Olha que ponto interessante. Não é por amar ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmo e amam e apreciam a vida fácil. Então, aquele líder que gosta de falar palavras bem macias, palavras bem condescendentes, não é porque ele te ama. Aquele que passa muitas vezes a mão na cabeça, não, meu filho, não se preocupe, abandona o cigarro aos poucos, abandona a bebida aos poucos, abandona o pecado aos poucos, não é porque ele te ama, é porque ele não tem coragem moral e gosta da vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra de Deus e a salvação das almas. Os que possuem este amor não se esquivarão à verdade para se abrigarem dos incômodos dos resultados de falar claramente. Eu vou ter problemas? Vou, mas eu vou falar a verdade porque a verdade é a verdade. E se eu negá-la, se eu negar a verdade, ela por si subsistirá. Quando almas estão em perigo, os ministros de Cristo não devem considerar o eu, mas devem falar a palavra que lhe é ordenada, recusando desculpar ou atenuar o mal. Elias, página 142, Natã e João Batista são homens que levaram fielmente sua mensagem sem considerar consequências, que falaram a verdade com bravura, embora isso demande sacrifício que tudo que possuem, ou no caso de João Batista, até mesmo a morte. Deus não pode usar homens que em tempo de perigo, quando a força e a coragem e a influência de todos são necessárias, temam tomar uma posição firme pelo direito. E mais, na página 148, a palavra de Deus nos diz que o Senhor aborrece a indiferença e deslealdade no tempo de crise em sua obra. Ele chama a homens para que se empenhem fielmente na batalha contra o erro, guerreando contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso que Deus espera daqueles que estão envolvidos na obra hoje. Homens, como diz Testemunhos para Ministros, página 407. Homens como Caleb, o ministério, o púlpito, e eu acrescento, a imprensa, exigem homens como Caleb, que ousam e que façam. E no mesmo capítulo segue dizendo, porque estamos nos momentos em que se travará uma batalha contra mente aparelhada contra mente, plano aparelhado contra plano, princípios de origem celestial contra princípios de origem satânica. A verdade em seus variados aspectos estará em conflito com o erro em suas diferentes formas. Dito tudo isto, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva. E talvez seja uma das partes mais importantes. Daniel, quando trazia uma mensagem de reprovação, ele não fazia na carne, senão no espírito. Tanto que o próprio Nabucodonosor reconhecia que nele existia um espírito diferente. Quando nós lemos textos como foram lidos aqui, de patriarcas, de profetas e reis, também patriarcas e profetas e outros mais, precisamos entender que estes homens repreendiam o pecado, não o pecador. Eles faziam uma separação nítida entre pecado e ser humano. Eles não expunham pessoas, igual muitas vezes tem pessoas que estão fazendo. Hoje tem pessoas se intitulando Voz que Clama no Deserto e em muitos lugares estão expondo as pessoas. Deus não nos chamou para expor pessoas. Deus nos chamou para expor o pecado.
todo aquele que está expondo pessoas, que está expondo a igreja de Deus, a igreja remanescente, a igreja dos adventistas do sétimo dia, não tem feito uma obra recomendada pelo céu. Deus nos chamou para advertir, sim, as pessoas, mas não condená-las ou atacá-las. Eu gostaria de fazer menção a um texto que está em Materiais de 1888, volume 1, uma edição exclusiva nossa do IAG, na página 102, que diz: sou muito franco e digo o que penso. Aí o profeta pergunta: mas é essa a melhor maneira de agir? E ela mesma responde: não. Então nós não devemos sair por aí expondo de maneira muito franca o que nós pensamos, porque não faltará consequências negativas no sentido de expormos as pessoas. Ela fala na página 103, devemos nos educar para falar de tal modo que não tenhamos razão de ser envergonhados por nossas palavras no dia do juízo. Devemos buscar que nossas ações sejam de tal caráter que não nos envergonhemos de ter o Salvador como testemunha das nossas palavras. Deus deseja que nos eduquemos em falar as palavras certas, palavras que sejam uma bênção a outros. Muitas vezes as pessoas vão repreender a outros e acabam irritando as pessoas. Olha só o que a irmã White diz aqui em Evangelismo, página 172. Ela diz: cuidai de não atacar ninguém nenhuma vez sequer. Eu até coloquei no meu livro aqui do lado lindo, porque olha só o que segue dizendo. Precisamos de que o Espírito de Deus nos seja a vida e a voz. A nossa língua deve ser como a pena de um escritor capaz. Olha que lindo, né? Este deve ser o perfil do verdadeiro admoestador. A sua língua deve ser como a pena de um escritor capaz. Na página 174 do mesmo livro diz: ao proferirdes palavras de reprovação, ponhamos na voz toda a ternura e amor cristãos possíveis. Quanto mais elevada for a posição do ministro, tanto mais circunspecto ele deve ser em palavras. Eu não estou aqui para dizer quem Deus chamou para ser admoestador do povo nesses últimos dias. Uma coisa eu tenho certeza, nem todos foram chamados para esta obra, para admoestar os pecados de Israel. Somos todos chamados a reivindicar o caráter de Deus, mas o Senhor tem vasos especiais para admoestação, pública ou pessoal que seja, especialmente a pública, que é a mais polêmica. Mas uma coisa eu sei, ironia, acusação, sarcasmo ou qualquer coisa semelhante não compõe o perfil daquele homem que Deus chamou para ser uma atalaia nas admoestações públicas. Daniel sempre foi bem sucedido nas suas admoestações. Agora eu pergunto, por quê? Porque ele falava movido pelo Espírito Santo e não pela paixão humana. Porque se nós nos deixarmos ser movidos pela paixão humana, com certeza os resultados vão ser negativos. Nós vamos suscitar mais a ira das pessoas do que o espírito que deve ser suscitado. Nós vamos suscitar o que tem de pior em cada ser humano e não o melhor. Como o tempo já avançou bastante, e eu não quero cansá-los tanto, a terceira parte do capítulo 4 é importante porque nós vamos ver que o orgulho é uma coisa séria. E o que determinou o início do tempo de loucura de Nabucodonosor não foi a predestinação, foi justamente o orgulho. Talvez Deus hoje vai nos levar a comer capim de outras maneiras, ou vai nos levar a uma situação de humilhação por 7 anos, por outros meios. E é isso que eu gostaria que nós estudássemos no próximo encontro. Nós vamos ver que o orgulho é algo muito sério, a arrogância é algo muito sério. E se ela não for banida do nosso caráter, correremos o risco de nos encontrar com os animais pastando com e como um animal. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade que vocês têm nos brindado de nos permitir
entrar nos recessos das suas casas, nos recessos também de seus corações. Muitas pessoas têm entrado em contato conosco, agradecendo, nós ficamos muito felizes. Podem deixar os seus comentários nos nossos vídeos, que teremos o maior prazer em responder todos. Agradecemos também por muitas pessoas que têm mobilizado pequenos grupos e feito o seminário de Daniel e Apocalipse, e também o de Conversão e Justiça pela Fé. Não as palestras, mas o seminário propriamente dito. E tem acompanhado e promovido estudos. Saiba que tudo isso tem sido um bálsamo para a nossa vida e tem nos motivado a avançar. Se vocês puderem continuar compartilhando os nossos vídeos, bom será. E até o nosso próximo encontro. Que o Senhor abençoe a cada um de nós.